Por isso, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Salmos 32, verso 6. Nem todos os homens são santos. Oxalá os ímpios são a grande maioria da raça humana. E todos os homens que são, até certo ponto, santos, estão sendo santificados, não são igualmente santos. O homem que teme a Deus e deseja verdadeiramente conhecê-lo tem alguma pouca medida de santidade. O homem que tem começado a confiar no Salvador, o qual Deus colocou como a grande propiciação pelo pecado, tem uma abençoada quantidade de santidade. O homem cuja comunhão com Deus é constante, cujas sérias orações e lágrimas penitenciais são frequentemente observadas pelo grande Pai, e o qual suspira por mais completo e mais profundo conhecimento do Senhor, este homem é santo em um sentido mais alto. E aquele que, por uma companhia contínua com Deus, tem se tornado como ele mais e mais, sobre quem a imagem de Cristo foi fotografada, pois ele olhou para ele por tanto tempo e se alegrou nele tão intensamente, ele é um homem santo. O homem que acha seu Deus em todo lugar, que vê ele em todos os trabalhos de suas mãos, o homem que leva tudo a Deus, quer seja algo feliz ou calamitoso, este é o homem santo. O homem que procura Deus por tudo, toma cada pedido para o trono da graça e toda petição para o assento da misericórdia. O homem que não poderia viver sem seu Deus, para quem Deus é sua alegria excelente, a ajuda e a saúde do seu semblante. O homem que permanece em Deus, este é o homem santo. Este é o homem que deverá habitar eternamente com Deus, pois ele teve a santidade dada para si e no bom tempo do Senhor ele deverá ser convocado para aquele abençoado lugar onde ele deverá ver Deus e se alegrará diante dele por toda a eternidade. Julguem-se a si mesmo, queridos, por estes testes, se você é santo ou não. Deixe que a consciência faça um trabalho correto nesse assunto. Possivelmente, enquanto estou falando, você pode ser ajudado a realizar este muito necessário trabalho de autoexame. O texto, em si mesmo, é um teste pelo qual nós podemos dizer se estamos entre os santos. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Nestas palavras nós temos a marca universal dos homens santos. Eles oram a Deus. E temos também um motivo poderoso para orar. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. E temos a ocasião especial onde a oração é mais útil, a ocasião na qual os santos se beneficiam abundantemente. Eles deverão orar a ti a tempo de te poder achar. Cada uma dessas coisas é digna da nossa meditação. A marca universal da santidade, por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Quando o homem está começando a ser santo, este é o primeiro sinal da mudança que está sendo trabalhada nele, pois eis que ele está orando, como está em Atos 9:11. Oração é a marca da santidade em sua infância. Até que ele tenha chegado aos pedidos e às petições, não podemos ter certeza alguma de que a vida divina está nele. Podem existir desejos, mas se eles nunca se tornam em oração, nós podemos temer que eles sejam como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo passam. Podem existir alguns sinais de pensamentos santos no homem, mas se esses pensamentos nunca se aprofundam em oração, nós podemos temer que os pensamentos sejam como a semente jogada sobre a dura estrada, a qual os pássaros do ar irão em breve devorar. Mas quando o homem vem a um real acordo de súplica com Deus, quando ele não pode descansar sem derramar seu coração ao trono da misericórdia, você começa a ter esperança que agora ele é de fato um homem santo. A oração é o suspiro de vida no crente recém-nascido. A oração é o primeiro choro pelo qual é reconhecido que a criança recém-nascida realmente vive. Se ele não ora, você pode suspeitar que ele tem somente um nome pelo qual viver e que ele não possui verdadeira vida espiritual. E como a oração é a marca da santidade em sua infância, é igualmente a marca da santidade em todos os estágios do seu crescimento. O homem que tem mais da graça orará mais. Tome minhas palavras como certa quando falo que quando vocês e eu temos mais da graça, nós podemos julgar isso pelo fato de que existe mais oração e louvor em nós do que existia antes. Se você ora menos do que uma vez já orou, então julgue-se como menos piedoso, como tendo menos comunhão com Deus, como menos, de fato, santo sendo. Não conheço melhor termômetro para a temperatura espiritual que este, a medida da intensidade da sua oração.
Não estou falando sobre a quantidade dela, pois existem alguns que, por serem pretensiosos, fazem longas orações. Estou falando sobre a realidade dela, a intensidade dela. Oração é mais bem medida por seu peso do que por seu tamanho e largura. E na proporção que você cresce na graça, você irá crescer em oração. Dependa totalmente dela. Quando o Filho de Deus alcança a medida da estatura completa de um homem em Cristo, então ele se torna como Elias, um poderoso homem em oração. Um homem como esse na igreja pode salvá-la da ruína. Vou ainda mais adiante e digo que tal homem em uma nação pode trazer bênçãos indizíveis sobre esta. Ele é um homem mais santo enquanto obtiver mais poder com Deus em suas petições secretas. E aquele que tem mais poder com Deus em suas petições secretas tem isto, pois ele abunda em santidade. Todo aquele que é santo orará ao Senhor, seja ele um bebê na graça que balbucia algumas frases quebradas, ou um forte homem em Cristo que lança a mão sobre o anjo da aliança com a poderosa determinação de Jacó. Não te deixarei ir, se não me abençoares. As orações podem variar à medida que o grau de santidade difere, mas todo homem santo tem, do começo ao fim da sua vida espiritual, esta marca distintiva: eis que ele ora. Adiante, caros amigos, a oração verdadeira é uma marca infalível de santidade. Se você não ora, lembre-se daquele velho ditado: uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. Você sabe o quão frequentemente tem sido o caso das maiores confissões de santidade terem sido algumas vezes acompanhadas pela prática dos mais mortais vícios. Por exemplo, onde quer que a doutrina da perfeição humana seja guardada, ali tem sido quase sempre produzidas horríveis devassidões, desesperadas imundícies da carne, que são desconhecidas a todas as outras doutrinas menos essa. De forma semelhante, tenho conhecido pessoas que se tornaram, como elas mesmas dizem, tão conformadas à mente de Deus, tão perfeitamente em acordo com a vontade divina, que elas não sentem a necessidade de orar. Isso é o diabo de branco, nada além disso. É o diabo de branco e mais diabólico do que quando ele está vestido de preto. Se alguma coisa levar-lhe ao enfraquecimento na oração, ou a se abster completamente da oração, é uma coisa perversa, não importa o disfarce que coloque nela. Porém, onde quer que exista a real oração na alma, tome como certo que o desejo santo e persistente no Espírito comprova que ainda há vida no Espírito. Se o Senhor permite a você orar, peço-lhe, não se desespere. Se você tem que orar com muitos gemidos, suspiros e lágrimas, não pense menos de suas orações por essa razão. Ou, se você pensar menos delas, o dia virá quando você vai considerar como melhores suas orações quebradas do que quaisquer outras. Tenho conhecido o que vem do trono da graça quando sinto que não orei em nada. Tenho desprezado minha oração e chorado por cima disso, e ainda assim, algum tempo depois, olhando para trás, tenho pensado: desejaria orar como orei quando eu pensei que eu não tivesse orado em nada. Nós geralmente somos pobres juízes de nossas próprias orações, mas este julgamento devemos fazer. Se o coração suspira, chora, anseia e apela a Deus, tais suspiros e sinais nunca estiveram em um coração não regenerado. Estas flores são exóticas. A semente na qual elas crescem deve vir dos céus. Se você ora uma verdadeira oração espiritual, isso deve ser, de fato, uma certa marca de que o Espírito de Deus está empenhando-se em você e que você já é um filho de Deus. Mais uma vez, amados, a oração é natural ao homem santo. Penso que é uma boa coisa ter horários certos para oração, mas estou certo de que seria uma terrível coisa confinar a oração a algum tempo ou estação, pois para o homem santo a oração vem como respirar, como suspirar, como chorar. Você tem talvez ouvido do pregador que costumava colocar na margem dos manuscritos dos seus sermões: clame aqui. Este é um tipo muito pobre de clamor que pode ser feito a pedido. Dessa forma, você não pode produzir a intensidade da oração a um pedido. Isso deve ser uma emanação natural do coração renovado. Jacó não podia sempre ir e passar a noite em oração. É possível que ele nunca tenha passado uma outra noite inteira em oração em toda a sua vida depois daquela memorável noite. Mas quando ele passou aquela noite ao ribeiro Jaboque, ele não podia fazer outro tipo de oração, como Lutero disse.
Oração bombeada de algum lugar é um pouco melhor do que a água bombeada dos porões de um navio. O que você necessita é oração que flui livremente de você, como uma fonte que jorra de uma rocha quebrada. Oração deveria ser o desabafo natural da alma. Você deveria orar porque você deve orar, não porque o tempo determinado para a oração chegou, mas porque o seu coração deve clamar ao Senhor. Mas, diz um, algumas vezes eu não sinto que eu consigo orar. Neste momento, de fato, é que mais você precisa orar. Este é o tempo quando você deve insistir na oração, pois há algo infelizmente errado com você. Se quando o tempo chega para você se aproximar para perto de Deus, você tem a oportunidade e o tempo livre para isso, mas você não sente nenhuma inclinação para o exercício santo, se ligue no fato de que tem algo radicalmente errado com você. Existe uma doença mortal no seu sistema e você deveria, de uma vez, chamar e clamar ao médico celestial. Você tem necessidade de clamar: Deus, eu não consigo orar, tem algo estragado e misterioso em mim. Existe algo que me aflige. Vem, ó Senhor, e me corrige, pois eu não posso continuar a permanecer em uma condição sem oração. Um estado sem oração deveria ser uma condição infeliz e miserável para um filho de Deus. E este não deveria descansar até que achasse, mais uma vez, aquele Espírito que pode verdadeiramente se derramar diante do Deus vivo. Quando você está em um estado correto de coração, orar é tão simples quanto respirar. Eu me lembro de estar na capela do Sr. Rowland Hill, em Wotton-under Wade, e parar na casa onde ele costumava morar. Eu disse a um amigo que conhecera o bom homem: onde o Sr. Hill costumava orar? Ele respondeu: bem, meu caro senhor, não sei se posso lhe dizer isso. E se você me perguntasse onde ele não orava, ou quando ele não orava, estaria impossibilitado de lhe falar. O querido e velho cavalheiro costumava andar para cima e para baixo daquela cerca dourada, e se alguém estivesse fora da cerca, ouviria ele orando enquanto caminhava. Em seguida, ele subia a rua e continuava orando todo o tempo. Depois que ele tivesse feito isso, ele voltaria novamente orando todo o tempo. E se ele fosse para dentro de casa e sentasse na sua escrivaninha, ele não era muito um homem de ler, mas você o encontraria repetindo algum verso de um hino, ou ele estava orando pela Sarah Jones, que estava doente, ou ele clamaria por Tom Brown, que estava recaindo no erro. Quando o velho homem estava em Londres, ele subia e descia a rua Blackfriars, parava e olhava para uma janela de loja, para uma vitrine, e se alguém estivesse ao seu lado, encontraria que ele ainda estava orando, pois ele não conseguia viver sem oração. Isso é como um homem santo se torna no fim. Começa a ser natural para ele orar assim como é respirar. Você não nota o dia inteiro quantas vezes você respira. Quando você chega em casa à noite, você não diz: eu respirei tantas vezes hoje. Não, claro que você não percebe a sua respiração, a não ser que tenha asma. E quando um homem tem asma em oração, ele começa a notar a sua oração. Mas aquele que está em boa saúde espiritual respira livremente, como uma alma viva diante do Deus vivo, e sua vida se torna uma sessão contínua de oração. Para tal homem, a oração é um exercício muito feliz e consolador. Não é uma tarefa, nem esforço. Sua oração, quando ele é verdadeiramente santo e vive perto de Deus, é um prazer intenso. Quando ele pode se afastar dos negócios por alguns silenciosos minutos de comunhão com Deus, quando ele pode mover-se em segredo do barulho do mundo e ter um pouco de tempo sozinho, estes são os prazeres da sua vida. Estes são os prazeres que nos ajudam a esperar com paciência através dos longos dias do nosso exílio, até que o rei deva voltar e nos levar para casa para habitar com ele eternamente. Essas orações dos santos, contudo, podem se apresentar de muitas formas. Algumas orações têm a boa forma da ação, e um ato pode ser uma oração. Amar nossos companheiros e desejar o seu bem é um tipo de prática consolidada de oração. Existe alguma verdade naquele par de versos muito citados por Coleridge: aquele que melhor ora, melhor ama. A todas as coisas, pequenas e grandes. Chega a ser uma oração o contribuir, pregar o evangelho, tentar ganhar um errante ou colocar uma criança em seus joelhos e falar-lhe sobre o Salvador. Tais atos são frequentemente as orações mais aceitadas por Deus. Mas quando você não pode agir assim, é bom derramar seu coração diante do Senhor em palavras. E quando você não pode fazer isso, é doce sentar bem parado e olhar para Ele, assim como os lírios derramam sua fragrância diante dele que os fez.
Assim você faz, mesmo sem falar, adorar a Deus naquela adoração profunda, que é muito eloquente para a linguagem, aquela santa proximidade a qual, por ser tão próxima, não ousa pronunciar algum som para que não quebre o encanto do silêncio divino que ela carrega. Congelamento da boca, mas fluidez da alma é geralmente uma boa combinação na oração. É uma abençoada oração se deitar em seu rosto em silêncio diante de Deus, ou suspirar e chorar, gemer e lamentar à medida que o Espírito Santo lhe mover. Isso tudo é oração, não importa a forma que assuma, é o sinal e a prova da verdadeira vida de um crente. Fixe isso no teu coração. A marca universal de santidade é a oração.